Fala galera, tranquilo, beleza? Aqui é o professor Danilo e nesse vídeo eu vou mostrar para você como identificar um movimento harmônico simples, tá? Então eu vou pegar aqui alguns exemplos e vamos começar com o nosso formulário, tá? Então o que você vai precisar saber de antemão? Você vai precisar saber que o movimento harmônico simples ele vai ter que te dar, né, ele vai ter uma equação que relaciona a aceleração e a, a posição através de uma constante, tá? Então, vamos ver de onde vem isso daqui primeiro. Eu não vou me aprofundar nisso, porque é um assunto que eu espero que você já tenha algum domínio, tá? Então, essa aula aqui é um pouquinho avançada, tá? Para o ensino médio, mas um pouquinho avançada. Vamos pegar um exemplo, tá? Um exemplo. No sistema massa-mola, tá? Então, vou pegar aqui um sistema massa-mola. Então, imagina que você tem aqui um bloquinho oscilando horizontalmente numa superfície plana e sem atrito, tá? Então, eu tenho aqui uma mola de constante elástica K, um bloquinho de massa M, e ele oscila nesse plano horizontal totalmente sem atrito, tá? Beleza. Qual vai ser a relação entre força e os dados aqui, né, de força resultante e os dados que eu apresentei? Vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar de um referencial. Eu vou dizer que x ele é positivo para a direita, que quando a mola está relaxada, o x vale zero. Vou comprimir essa mola e soltar. Ele vai ficar oscilando entre dois extremos, mais A e menos A, que são as amplitudes, né? O A, na verdade, é o valor máximo de x, e o A é a amplitude do sistema. Nesse caso, a normal que age no bloquinho se cancela com o peso, certo? A soma vai dar zero. Vai sobrar apenas a força elástica na horizontal, tá? Se eu comprimir a molinha, essa força ela vai ficar para a direita, correto? Para a direita. Porém, se eu esticar, ela vai ser negativa. E pela lei de Hooke, sabemos que a força elástica é menos Kx. O sinal de menos é importante para dizer que a força ela é restauradora, ou seja, se o x é positivo, a força é negativa, tá? Então, se eu puxo a molinha para a direita, a força é para a esquerda. Se eu empurro o bloquinho para a esquerda, a força é para a direita, tá? O sinal é para indicar que eles têm sentidos opostos. Somando, então, todas as forças e aplicando a primeira lei, o que a primeira lei de Newton fala? Fala que a soma das forças que agem em um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Então, a soma das forças que agem no bloquinho é MA. Como a soma das forças é a força elástica, dado que a normal se cancela com o peso, então a força resultante, que é menos Kx, vai dar massa vezes a aceleração. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, tá, do que eu estava comentando com o que eu comentei agora. A aceleração ela vai ser o quê? Menos m sobre k, que é uma constante, vezes o x, tá? Perdão, menos k sobre m vezes o x. Beleza. Aí falta eu adicionar uma informação aqui em cima. Quando eu encontrar essa relação entre a aceleração e a posição, eu também tenho que usar uma informação adicional, que ômega, que é a velocidade de fase, é 2π sobre t, ou 2π
vezes F. Tá? Os dois sistemas, né, de oscilatórios que obedecem às relações do movimento harmônico simples que a gente mais vê são o sistema massa-mola e o pêndulo simples. Vamos finalizar o exemplo do sistema massa-mola. Como é que fica então a fórmula do período no sistema massa-mola? Você vai comparar, repare, então, vamos fazer isso aqui, ó. No sistema massa-mola, a partir dessa equação aqui embaixo, a aceleração é menos k sobre m x. Fazendo uma comparação da equação do MHS, A igual a menos ômega quadrado x. Fazendo então a comparação, né? O ômega quadrado é o k sobre m. Nós temos que ômega ao quadrado é k sobre m e ômega é raiz de k sobre m. Só que o ômega é 2π sobre t. Ou seja, a gente descobre que no sistema massa-mola, o período é dado por 2π raiz de m sobre k. Essa formulinha muitas vezes a galera vai decorar, tá? Pode ser. No entanto, se você decorar essas duas relações aqui, você consegue obter a fórmula do período ou da frequência para diversos sistemas oscilatórios, tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos. O primeiro caso, que eu não vou demonstrar, é o do pêndulo simples, tá? Vou deixar ele como um exercício para você pensar sobre ele. Se você tiver dificuldade, peça que eu posso eventualmente voltar aqui e fazer, tá? Então, vamos lá. Primeiro, definição. O que é um pêndulo simples? Toda a massa do pêndulo tem que ser pontual, tá? Então, massa pontual. E a oscilação do pêndulo, ela tem que ser limitada a ângulos pequenos. O que é um ângulo pequeno? Eu costumo considerar como sendo menor que 15 graus, tá? E o comprimento desse fio é L, sendo que toda a massa está concentrada na ponta, tá? O fio, ele não possui massa. Daí, é possível, eu disse que não vou fazer, né? Você, a partir da aproximação para pequenos ângulos, mostrar que há uma força praticamente horizontal que atua nesse carinha, porque o ângulo é muito pequeno, tá? A força resultante, ela vai ter uma cara muito semelhante ao do sistema massa-mola, tá? Aqui a gente vai colocar um x igual a 0, coincidindo com a posição... Vamos colocar ele ali em cima? Deixa eu pegar ele e colocar ali, fica melhor. Vou pegar essa reta, vou colocar ela aqui, ó. Esse pêndulo, ele vai oscilar praticamente na horizontal, tá? Então, a gente vai considerar como sendo 0 aqui, ó. E essa bolinha, ela vai oscilar praticamente na horizontal, porque θ é muito pequeno. Você vai precisar usar algumas aproximações, como, por exemplo, se você tiver uma circunferência, o comprimento do arco da circunferência, por exemplo, vamos pegar aqui e aqui, ó. Vamos dizer que aqui vale θ. E o raio aqui vale R. Esse comprimento aqui, ó, desse arco é θr. Perceba que, olhando, né, o nosso referencial,
é como se o nosso x, então, fosse θr. Ou seja, a gente já consegue ali, θl, né? Já consegue ali ir colocando x no meio das contas. Além disso, você vai utilizar... importante, tá? O θ, ele tem que estar em radianos. Você também vai utilizar de aproximações, de que seno de θ é aproximadamente θ em radianos, tá? Para que isso? Para você decompor as forças que agem aqui nesse objeto, tá? Então, o objeto está ali, sobre ele vai agir uma força de tração. A componente vertical da tração vai cancelar o peso, né? Então, Ty e Tx. A vertical aqui vai cancelar com o peso, tá? Como assim? Não tem aceleração vertical? Não, por isso que eu falei. O ângulos pequenos, a oscilação era praticamente na horizontal. Ty, tá? Assim, a força resultante, para aplicar ali a segunda lei de Newton, ou usando a notação que eu usei anteriormente, né? A soma das forças que agem no sistema, como que eu escrevi? Exatamente isso, né? Vai ser a própria componente Tx, tá? Vai ser o próprio vetor Tx. Então, a gente vai usar a segunda lei de Newton, falar que essa componente é massa vezes A, vai usar essa aproximação que eu falei. E vou deixar para você finalizar, tá? Vamos ver se você consegue. Você vai obter a seguinte relação, tá? Então, 3 pontinhos. Você vai obter que a aceleração é menos G sobre L x, tá? Você vai obter isso. Daí, a partir disso, você vai dizer o quê? Que ômega, vou fazer até de vermelho aqui, ômega, ou seja, esse trecho aqui, ao quadrado, é G sobre L. Continuando do lado direito, ômega vai ser raiz de G sobre L, período, ômega é 2π sobre período, isso é raiz de G sobre L, passo o período para a direita, passo o raiz de G para cá, e o raiz de L também, o raiz de L vai ficar em cima, né? Então, vai ficar 2π raiz de L sobre G embaixo. Essa fórmula é mais uma fórmula que é comum o pessoal decorar, e na maioria dos vestibulares o que se costuma cobrar é a aplicação desta fórmula e a aplicação desta fórmula aqui embaixo, tá? Então, na maioria, em grande parte dos vestibulares, é isso que aparece, né? Você só tem que saber aplicar essa formulinha. Vamos agora para dois casos que é comum em alguns vestibulares mais específicos, como ITA, IME, né? Alguns vestibulares militares, né? Pelo menos são os que eu conheço, que pode cobrar esse tipo de conteúdo, Escola Naval, por exemplo, que são fazer essa mesma aplicação, porém em sistemas oscilatórios diferentes. Eu vou começar com o mais simples, que é um objeto flutuando na água. Bora lá? Bom, imagina um objeto flutuando. Que objeto é esse? Imaginar que é um cubo de aresta H. Tá? Então, todos os lados desse cubo vale H. Esse cubo ele está flutuando e já em equilíbrio, tá? Na água. Então, ele está aqui em repouso na água mesmo. A água ela tem densidade D, beleza? Puxei o cubo um pouquinho mais para baixo, tá? Porque ele tem que ter estabilidade. Se ele estiver muito para cima, ele pode rotacionar. Bom, aí imagina o seguinte, ele está em equilíbrio. Daí você vai vir aqui, vai colocar um referencial, tá? Você vai escolher uma posição como sendo zero e uma orientação como positivo. Então, por exemplo, eu vou assumir positivo para cima. Esse vai ser o meu eixo X, só para manter o mesmo eixo que nos exercícios, que nos casos anteriores, tá? Só para manter o mesmo nome.
E eu vou assumir que a posição x igual a 0 é a base do cubo, tá? Poderia ser qualquer outra, poderia ser o topo, não tem problema, poderia ser o meio, poderia ser o centro de massa, tá? A equação que vai descrever o movimento é a mesma, porque no final, o que eu quero? Quero o período de oscilação. Que oscilação? Quando você der um tapinha nesse bloco, ele vai afundar um pouco. Quando esse bloco afunda, vou até fazer de outra cor aqui, ó, imagina que ele afundou de uma certa quantidade aqui, ó. Ele vai aumentar a região submersa, tá? Repare que ele não pode estar completamente submerso na situação inicial. Ele vai aumentar essa regiãozinha aqui, ó. Esse cara vai corresponder a uma certa variação do volume submerso, tá? Daí, beleza. Quando isso acontece, o empuxo, ele aumenta um pouco. Por falar em empuxo, qual é a fórmula do empuxo mesmo? Empuxo E é como? Você, para resolver, você tem que fazer com muita calma, bem devagar, tá? Então, você resolve empuxo é devagar, beleza? Então, essa é a formulinha do empuxo. Onde V é o volume da região submersa do bloco, tá? A rigor, não é o volume submerso, é o volume do líquido que você desloca, tá? Mas aqui vai coincidir porque eu vou assumir que o bloco ele é maciço, ele vai só deslocar a água, o reservatório ele é muito grande, não vai alterar o nível do recipiente que contém a água, enfim. Beleza. Daí, no início, como o sistema está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso, tá? Quando você empurra esse cara para baixo, esse pequeno ΔV implica que vai haver uma certa variação do empuxo. E essa variação do empuxo vai depender da densidade da água, vai depender da variação do volume submerso. Tá? Vou abreviar aqui. Vezes a gravidade, tá? Então, olha essa formulinha. O que eu variei aqui do lado direito, quando eu submergi um pouquinho o bloco? Só o volume submerso. Tá? Então, beleza. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar a primeira lei de Newton. Vamos agora continuar aqui do lado esquerdo. Vou aplicar a segunda, né, lei de Newton, perdão. Segunda lei de Newton. Aplicando a segunda lei de Newton, somatória das forças tem que dar a massa vezes a aceleração. Vamos considerar agora os sinais, tá? Quando eu empurro o bloco para baixo, olha o que acontece com o meu x. Meu x ele vai ficar negativo. O empuxo ele vai surgir, ele vai aumentar, né? O seu módulo apontado para cima. Se fosse o contrário, eu puxasse o bloquinho um pouquinho, o empuxo iria diminuir. Então, a minha resultante seria para baixo, tá? Então, a gente já pode associar o delta empuxo com m vezes a. E se o empuxo ele aumenta, ele vai produzir uma aceleração também para cima, tá? Aí agora, então os sinais aqui até que estão ok, tá? A variação do empuxo é esse d, delta v sub, vezes g. d, delta v sub, vezes g. É MA. Até aqui os sinais também estão ok. Agora, dá uma olhada. Quando o volume aumenta, é porque o meu x aqui, ó, é negativo. Empurrei ele para baixo. Então, na hora de calcular esse volume submerso, vou até escrever ele aqui do lado, ó. Essa variação do volume submerso, vamos escrever aqui, ó.
ΔV sub vai ser a área da base, como isso aqui é um cubo, lado vezes lado, vezes o quanto eu submergi ele, x. Só que tem um sinal de menos aqui. Por quê? Quando eu empurro ele para baixo, o x é negativo, mas o ΔV é positivo, ele aumentou o volume, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui vai ficar a densidade mesmo. O ΔV sub é a área da base, né? H vezes H, vezes. Agora o x, no caso, menos x, né? Vezes G. Isso é a massa do bloco vezes a aceleração. Daí, o que eu tinha que obter mesmo? Eu tinha que obter A igual a menos uma constante x. Então, vamos isolar a aceleração. A é menos, o menos do x, perfeito, d vezes h ao quadrado vezes g, tudo isso dividido pela massa, vezes a aceleração. Pronto. Perdão, vezes o x, né? Pronto. Quem é a constante que é o meu ômega quadrado? É esse cara aqui. Então, o ômega quadrado é dHg sobre m. Portanto, como o ômega é 2, vou fazer a primeira raiz, né? D, aqui tá faltando um quadrado. D, H quadrado, G sobre M. E ômega é 2π sobre T. Então, a gente consegue obter o quê? O período desse sistema oscilatório. Tá? Deixei o H quadrado aqui dentro, tá? Por quê? Pra gente dar uma olhadinha na dimensão para ver se bate, tá? Só pra gente verificar se a dimensão bate. Vamos verificar? Aqui dentro, eu tenho, dentro da raiz, a unidade de medida de quilograma, que é a massa, dividido pela densidade. Vou até apagar essa densidade que está feia aqui, vou melhorar ela. Densidade. Então, no denominador, nós temos massa pelo volume, vezes a altura ao quadrado, ou seja, metro quadrado, vezes a unidade de medida da gravidade, que é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Daí dá uma olhadinha o que acontece com as unidades. O quilograma se cancela, massa ao quadrado vezes massa da massa ao cubo que se cancela, e aí vai sobrar o quê? 1 sobre 1 por segundo ao quadrado. A primeira fração é a principal, então isso aqui vai ser 1 sobre 1 vezes o inverso da fração de baixo, segundo ao quadrado sobre 1. Só que isso aqui está dentro da raiz. Raiz quadrada de segundo ao quadrado me dá segundo. Então, dimensionalmente, essa fórmula está ok, beleza? Bom, gente, esse raciocínio ele pode ser aplicado em vários outros casos, tá? Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui, vamos dar uma olhadinha em quais casos nós podemos pensar. Então, vamos lá. Outros casos. Tá? Bom, eu vou descrever bem o por cima, tá? E depois a gente resolve um deles. Por exemplo, se você tiver um tubo em U, tubo em U. Então, você tem aqui um tubo contendo dois líquidos não miscíveis, ou até mesmo um líquido só, tudo bem, pode ser o mesmo líquido. E ele está em equilíbrio. Se for o mesmo líquido, ele vai estar aqui na horizontal, certo? O que acontece se você vier aqui com a boca e der uma soprada de um dos lados?
o lado esquerdo vai subir, se você soprar do lado direito, e o lado direito vai descer. Tá? E com o passar do tempo, esse sistema, então, ele vai ficar oscilando aqui, ó, indo para cima e indo para baixo. Tá? Ele vai para cima com o impulso que você deu, depois ele vai para baixo. Vai para cima, para baixo. Dá para calcular o período aqui também. Um outro exemplo bem recorrente, bem clássico, a gente pode dizer, é o seguinte. Imagina que a gente tenha dois discos, dois pneus girando e nós vamos utilizar o atrito para isso. Tá? Então, imagina que você tem uma barra, uma chapa, né? Alguma coisa assim, uma tábua mesmo, pode ser. Um pneu do lado de cá, embaixo dessa tábua, e outro pneu de cá. E eles estão girando da seguinte maneira, tá? O da direita, ele gira no sentido anti-horário e o da esquerda no sentido horário. Entre os pneus existe atrito, tá? Então, aqui e aqui existe atrito. Então, vamos dizer que do lado esquerdo, essa roda é a roda 1 e do lado direito é a roda 2. Vai ter na roda 1 a normal N1, vai ter o atrito FAT1. Do lado direito, vai haver a normal N2 e o atrito FAT2. A resultante dessa competição de atritos vai se dar como? Por que vai variar o atrito? Por que vai surgir o movimento harmônico? Imagina o seguinte, essa barra ela se desloca, por exemplo, para a direita. Tá? Então aqui essa é a situação final, tá? Depois de um certo pequeno intervalo de tempo. O que acontece? Se eu considerar o ponto médio como referência, eu posso colocar um eixo X aqui, ó. Aqui é x igual a 0. E aí eu vou supor que o centro de massa desse sistema, ele se deslocou até a posição x do centro de massa. Do lado esquerdo vai ter uma massa menorzinha. Então a normal do lado esquerdo, nessa situação, vai diminuir. Como força de atrito, ela depende do coeficiente de atrito e da normal, se a barra vai para a direita, tá? Deixa eu ver, direita, fica invertido, né? Se a barra vai para a direita, a normal da direita aumenta, tá? Então, o que acontece? O atrito da direita aumenta e aí a nossa resultante vai ser para a esquerda. Porque a gente pode escrever a resultante da seguinte maneira, ó. O somatório das forças é, vou fazer ela em módulo, vai ser, nem é em módulo, né? Na forma escalar, tá? Então eu vou remover a setinha. A soma das forças vai ser aquilo que tenta empurrar para o lado positivo, que é o FAT1, menos aquilo que tenta atrapalhar, que é o FAT2. Então, se a força de atrito 2 cresce, a resultante ela é negativa, tudo bem? E aí, como que a gente faz para determinar o valor dessas normais? Você pode utilizar uma propriedade de estática, que é equilíbrio de corpo extenso. Você vai escolher um ponto, eu vou escolher a roda 2 para calcular o torque total. E aí como que fica, tá? Lembrando que aqui tem vários conceitozinhos importantes, tá? Na roda 2, escolhendo ela como ponto de apoio, a soma dos torques tem que dar 0. Então vamos lá, vamos olhar aqui. Ou você pode pensar assim, né? A soma dos torques no sentido horário, que seria positiva, por exemplo, mais a soma dos torques no sentido anti-horário,
tem que dar zero se a gente atribuir um sinal para cada uma delas. Mas se a gente quiser fazer em módulo, a soma dos torques no sentido horário é igual à soma dos torques no sentido anti-horário. Soma dos torques no sentido horário. Considerando o ponto 2 como referência, quais forças agem aqui na barra? A força normal N1 e o peso da barra, tá? E o peso da barra. Então, como que vai ficar? Se eu disser que a distância entre esses dois pneus é L, vai ficar N1 vezes L, porque N1 tenta fazer o sistema girar no sentido horário, vai ser igual. Agora vamos pensar no X. No X, ali vai ser peso, que é mg, vezes essa distânciazinha aqui. Quanto que vale essa distânciazinha aqui? Vale L sobre 2 menos x. Vamos dar uma olhadinha nessa fórmula bem rápido, ver se bate, e tentar entender o que eu estou tentando fazer aqui, né? Repare que eu preciso achar N1 e N2, por quê? Vamos voltar aqui na primeira lei de Newton. MA, que é a massa vezes a aceleração do bloco, vai ser μ vezes a normal 1 menos μ vezes a normal 2. Então, eu preciso encontrar a normal 1 e a normal 2 para conseguir jogar nessa fórmula e achar aquela constante que eu falei para você. Por outro lado, a gente também precisa tomar muito cuidado com os sinais, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa distância para ver se está ok. Repare que eu estou considerando x positivo para a direita, começando com zero aqui, que é a posição do centro de massa na situação de equilíbrio, quando a barrinha não vai oscilar. Quando eu desloco a barrinha para a direita, o x é positivo, e de fato, a distância entre o pneu e o centro de massa vai ser o quê? L sobre 2 menos x, beleza? Já quando eu levo esse objeto, né, ou quando ele vai sozinho, de forma oscilatória, para o lado esquerdo, repare que essa fórmula continua sendo verdadeira, por quê? Porque agora o x é negativo. E se o centro de massa agora estivesse aqui, qual seria a distância entre 2 e o centro de massa? Continua sendo a distância daqui até o centro, né, até a posição x igual a zero, que é L sobre 2, menos x. Como o x é negativo, menos com menos dá mais, né? Então, essa fórmula aqui, ela vale para x positivo e para x negativo. É importante que ela funcione para x positivo e negativo, tá? Beleza. Agora, o que você faz? Isola N1, tá? Vou deixar assim, por partes, né? Tipo, incompleto mesmo, tá? L sobre 2 menos N. E aí, o que tá faltando? Menos N não, né? Menos X. Tá faltando você encontrar N2. Eu vou deixar para você agora, tá? Porque eu fiz bem mais do que o que eu tinha prometido, né? Falei que eu não ia fazer. Uma vez que você encontrar N1 e N2, agora você chega numa relação e você pode comparar para ver se tá ok, tá? Eu só vou verificar quanto dá e aí eu falo aqui para você. Bom, vou colocar aqui em cima onde estava a minha câmera, tá? Eu cheguei nesse resultado aqui, ó, que a aceleração é menos 2μg sobre L vezes x, tá? E isso daqui é o ômega quadrado. Ômega quadrado, então o ômega é raiz de 2μg sobre L, tá? E isso é 2π sobre T, tá? Então pronto, achamos o período, tá? O período vai dar 2π raiz de L sobre 2μg. Dimensionalmente bate com o do pêndulo simples, né? Que é raiz de L sobre G, μ não tem dimensão, 2 também não. Então é como se eu viesse aqui na equação do pêndulo, cadê? E colocasse o μg aqui embaixo, ó. μg aqui embaixo, beleza? Bom, gente, vamos então para o nosso
último caso, terceiro caso. O terceiro caso, gente, ele é o seguinte. Imagina que você resolve fazer um buraco no planeta Terra, saindo daqui do Brasil e chegando, por exemplo, no Japão. Quanto tempo demoraria daqui até o Japão se você se jogasse nesse túnel, havendo vácuo nesse túnel, é claro? Vou inventar o problema aqui. Então, seria algo como... movimento harmônico simples em um túnel ligando o Brasil ao Japão. Sempre pego o Japão como referência, então Brasil ao Japão. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Identificar que é um movimento harmônico simples. E o tempo para ir daqui até o Japão vai ser metade do período do movimento harmônico simples. Vamos desenhar para entender melhor do que eu estou falando. Então imagina que aqui é o planeta Terra. E nós vamos fazer um furo aqui no planeta Terra, atravessando de um lado para o outro. Tá? Daí, aqui dentro é importante que tenha vácuo, né? Ou seja, não tenha atmosfera. Esse cara vai ser o planeta Terra. Vamos supor, né, que o raio da Terra vale R, então vamos colocando alguns dados que nós vamos precisar aqui para trabalhar, tá? O raio da Terra é R, raio da Terra. Por simplicidade, na hora de fazer os cálculos, vamos supor que é dado a constante da gravitação universal, constante da gravitação universal. Vamos supor também que tenha sido dado a massa da Terra. Curiosamente, a massa do corpo que vai ser lançado não vai importar, tá? Então vamos lá. A gente precisa descrever a força que vai agir sobre um objeto aqui, ó, em queda dentro desse buraco. Porém, a gente precisa então começar com o nosso referencial. Eu vou colocar o nosso referencial assim, ó, passando pelo centro da Terra, tá? Vou colocar ele positivo para cima. Tá bom assim, né? Só dar uma ajeitadinha aqui. Tá ótimo. Vou também colocar como x igual a zero, o centro aqui. Então, esse é o meu eixo x e aqui vale zero, tá? Vamos lá. Qual é a força que age nesse objeto aqui na Terra? É importante vocês lembrarem que se tiver um objeto dentro do planeta Terra, tá? A força que age sobre ele vai depender apenas da massa do que está abaixo dele. Tá bom? Como assim? Somente a massa dessa porção de terra aqui, ó, que vai atuar sobre um objeto que estiver a essa profundidadezinha aqui, ó. Em termos de R e X, essa profundidadezinha aqui, pelo menos em módulo, seria o quê? R menos X, tá? Mas eu não vou usar o R como referência. Então, o que a gente sabe da gravitação? A gravitação nos conta que a força que age sobre esse objeto, que vai ser inclusive a resultante, a força gravitacional, é G, massa do corpo, sobre a distância do corpo até o centro, tá, dessa região, que é o x ao quadrado. Porém, a massa que a gente tem que levar em consideração é a massa dessa região aqui, ó, que eu vou chamar de M'.
Vamos calcular M'? Então, como que a gente determina M'? Primeiro, a gente precisa considerar que a Terra ela é uniforme e a densidade da Terra ela é constante. Assim sendo, a densidade da Terra ela vai ser o quê? Massa pelo volume. Se eu considerar a massa de todo o planeta como sendo emão, então ficaria emão sobre o volume do planeta Terra. Qual é a fórmula do volume de uma esfera? Vamos assumir o planeta Terra como esférico. 4/3 de π r ao cubo. Porém, a densidade do planeta, se a gente assumir que ela é constante, então a densidade dessa massinha interna continua sendo a mesma. Só que ela vai ser o quê? M' sobre o volume dessa esferinha aqui dentro, que é 4/3 de π. Aí, qual é o raio dessa esferinha interna? X, tá? A esfera que a gente está considerando é essa daqui, ó. Então, quando você salta num buraco dentro do planeta Terra, a força gravitacional que age sobre você depende da massa do planeta que está abaixo dos seus pés, tá? Então, esse cara aqui é x ao cubo. Beleza, vamos isolar o M'. O M', ele vai ser... Bom, já posso cortar o 4/3 de πr ao cubo. O M' vai ser a massa do planeta Terra vezes x ao cubo sobre o raio ao cubo. Daí, se eu aplicar agora a primeira lei de Newton, tá? Então, nós temos essa equação. Ó, falei errado de novo, né? A segunda lei de Newton, se aplicarmos agora a segunda lei de Newton, nós temos então que a força gravitacional é a resultante, é ma. E agora é a hora da gente colocar o sinalzinho, tá? Aqui em cima, a força gravitacional, ela está em módulo, tá? Então, a gente pode deixar isso aqui tudo em módulo, tranquilo. Do lado direito nem precisa, porque como x já está ao quadrado, massa é só positivo, nem precisa. Aí, vamos fazer a substituição e a gente já faz a correção dos sinais. Eu vou pegar essa massa M' e jogar aqui, e essa daqui jogar ali. Então, vai ficar G... parênteses, né? Aqui, como eu disse, é em módulo. A força gravitacional é G, M', que é emão, x ao cubo, dividido por raio ao cubo. Vou fazer aqui separadinho para identificar quem que eu estou substituindo. Vezes, então, mzinho dividido por x quadrado. É igual a ma. Agora, repara no seguinte. O x ao cubo, ele vai cortar com o x quadrado. Em outras palavras, vai sobrar só um x do lado esquerdo. Como o x ele tem sinal, agora a gente analisa o sinal. Se o x é positivo, ou seja, se a pessoa ainda está na parte superior do meu desenho, a aceleração é para baixo, a aceleração é negativa. Já se a pessoa atravessa o centro do planeta, o x ele vai ser negativo e a aceleração é para cima, a aceleração é positiva. Então, eles têm sinais opostos. Então, aqui eu já posso colocar na mão mesmo o sinalzinho de menos. E para encerrar, nós temos que a aceleração, então, ela vai ser o quê? Observe também que a massa aparece dos dois lados, ó. A massa também corta. A aceleração, então, vai ser menos. Vamos deixar o x isolado aqui. O que sobrou? Sobrou g emão sobre raio ao cubo. G emão sobre raio ao cubo, tá? Eu vou copiar esse resultado aqui. Só vou dar uma organizadinha aqui e copiar esse resultado para o novo slide, para você não confundir com a página.
Beleza, vamos então copiando aqui para um próximo slide. O que nós temos? Que aquele termo que acompanha o x é o ômega quadrado, né? Porque a gente tem que comparar com a famigerada fórmula A igual a menos ômega quadrado x. Então, a gente tem que ômega quadrado é g mão sobre o raio ao cubo. O 2π sobre o período é o ômega. Então, eu tenho que tirar a raiz do ômega da raiz de g mão sobre r ao cubo. Isolando, então, o período vai dar 2π raiz de r ao cubo sobre g mão. Mas não é isso que ele perguntou, né? Ainda não respondi. Eu quero, né? Não era essa a minha pergunta. Quanto tempo demora para sair daqui e chegar no Japão? O tempo para chegar no Japão, ele vai ser o quê? Metade desse período. Então, esse intervalo de tempo vai dar π raiz de r ao cubo sobre g mão, tá? E apenas como título de curiosidade, eu vou pesquisar aqui os valores de cada uma dessas constantes e vou fazer o cálculo. Bom, pesquisei aqui os valores de R, G e mão, substituí os dados na calculadora, é claro, tá? Então, vai dar um tempo igual a 3,14, que é o valor de π, vezes a raiz de 650.950. Isso daí dá aproximadamente 2.533 segundos. Isso nos dá 42,22 minutos. Ou seja, uma viagem na metade do planeta Terra em menos de 1 hora. Certo? Legal, né? Valeu, abraço e até a próxima.